Me chamou muita atenção a repetição, né, quantas vezes você usou termos relacionados à coerência e convergência. E aí eu fiquei pensando sobre a questão dos inversores, né, é natural que eles cheguem pela Synvex, né, comecem a voluntariar ali e conhecer a Conscienciologia pelo viés da Invexologia. E aí as produções naturalmente acabam saindo com essa lente, né, com a lente da Invex. Como que isso se dá, né, no processo de desenvolvimento desse inversor ao longo do tempo? Ele vai continuar com essa lente da Invex ou em algum momento ele vai fazer uma passagem, pronto, agora eu já contribuí aqui com a especialidade, agora eu vou começar, as minhas produções serão mais amplas ou, né, menos específicas, enfim, não sei se isso é menos específico, na verdade. Mas como que funciona essa questão? Porque tem também o ponto da janela de oportunidade, né? O jovem, ele chega, ele consegue assistir o público, então tem essa responsabilidade vinda do curso intermissivo. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. E depois, ali na parafatologia, na quinta linha, na sexta linha, na verdade, de baixo para cima, na primeira linha da página, na verdade, o nível intermissivo manifesto na retinalidade gesconográfica precoce. Se você puder comentar sobre essa questão do nível intermissivo também. Que eu fiquei curiosa que você não usou o nível de invexibilidade, né? Você usou o nível intermissivo, então, se puder aprofundar. Tá. Do ponto de vista de desenvolvimento do inversor, o que eu entendo é que a invexologia, apesar de aparentemente ser uma subespecialidade restrita, ela talvez seja das especialidades mais abrangentes da conscienciologia. Porque na hora que você fala de otimização máxima, qualquer assunto dentro da conscienciologia que seja avançado, ele está dentro dessa otimização máxima. Então, em tese, o inversor ele tem que ser especialista em OFIEX, em dispersidade, em universalismo, em cosmoética, em identidade extra, em megacomplex, e assim vai. Então, eu não consigo entender a Invex como sendo um processo onde a pessoa se desenvolve dentro da inversão, aí ela contribui com a especialidade, aí daqui a pouco chega numa idade, passa para uma outra coisa e agora vai ter um outro viés. Se você parar para pensar, e tem uma frase para mim que ela é muito forte no Pacíficos, coloca que a carreira do serenão começou a partir da inversão existencial, há séculos atrás. E se você parar para pensar, essa convergência que a Invex propõe do ponto de vista intrafísico, se a pessoa faz bem feito, ela acaba gerando uma linearidade seriexológica. Em que sentido? A maioria das pessoas não tem uma confluência, e isso nos inclui, uma linearidade entre uma vida e outra. A gente tem uma vida, acertamos, erramos, mais erramos que acertamos, dessomamos, entramos em melex, daqui a pouco chega um amparador, dá uns away, a gente ressoma, aí já se perde de novo, volta, e vai nessa, tropeçando e caminhando. Chega um momento, então, que nós chegamos no curso intermissivo. Esse curso intermissivo, ele é um ponto de clivagem em relação ao passado, no sentido que traz uma cognição para a ação, traz um planejamento para aquilo que a gente está se propondo a fazer. E a gente ressoma e boa parte desses intermissivistas de novo começa a tropeçar. Mas no contexto da Invex, ele é um contexto onde a pessoa recupera cons mais cedo e começa a atuar em razão desse curso intermissivo. Então, o gap entre curso intermissivo e atuação interassistencial, ele é pequeno. Por exemplo, no meu caso, foram 11 anos. Eu nem lembro desses 11 anos praticamente. É infância mesmo. Então o gap ele foi muito pequeno. Se eu consigo, aí pegando o meu caso, se eu consigo me sair bem do ponto de vista dessa convergência da vida, vamos dizer que eu desci lá com 80, 90 anos, foram 70, 80 anos sabendo o porquê que eu estou fazendo as coisas. Tendo algum nível de intenção no esforço que eu estou tentando fazer. Eu vou dessomar. É natural que se eu conseguir fazer isso, e os inversores de maneira geral, é natural que continue fazendo isso na próxima intermissão. O Valdo já trouxe a pré-intermissiologia, todo esse processo. O próximo intermissão, o conceito da pré-intermissiologia que o Valdo trouxe, é para aqueles que saírem bem nessa vida, né? Não é todo mundo que dessomar, vai na baratrosfera resgatar o seu passado. Vai se tiver gabarito para isso. E qual que é o gabarito? Complexo. Os inversores que forem completistas vão estar mais aptos, mais up-to-date para fazer esse trabalho. Só que aí tu já começa a ver duas intermissões, uma vida e uma linearidade. Não vê mais gaps. Isso deve levar a uma próxima vida também mais retilínea. Ou seja, você saiu da condição da linearidade da convergência da vida humana e você entrou na linearidade na convergência da Series. Daí eu entendo essa fala do Valdo, que a inversão existencial ela é o início da carreira do serenão. No sentido que o serenão não é o que domina a vida intrafísica e não tem mais esses gaps?
O inversor hoje é o serenão daqui a 10 mil anos, sei lá, inventando, né, colocando qualquer métrica. Mas que ele começa de uma maneira tosca ainda, para não usar outra palavra, pela Invex, se quebrando na vida intrafísica, mas começando a ter convergência. Ou seja, a vida começa a ser mais em fator da vontade própria do que dos fatores externos. A Invex permite isso. Então eu não vejo que a Invex ela é um processo que a pessoa se desenvolve, chega numa altura da vida que já contribuiu com a especialidade e vai fazer outra coisa. Para mim não faz sentido isso. Mas aí, por exemplo, a gente tem casos na CCCI de inversores veteranos, né, que hoje se dedicam a outras especialidades e as escritas, os livros, os verbetes, em algum momento até trazem, né, é impossível se falar de conscienciologia sem falar de Invex, a gente sempre vai acabar trazendo como o exemplo máximo de otimização, mas não necessariamente o holopensene daquele conteúdo, o mater pensene do conteúdo, ele é da Invex. Nesse sentido, como que você vê essa transição? Ela não existe? Não, é o que eu estou falando, eu acho que ela é natural. O inversor ele começa olhando para a técnica vai levar algumas práticas que ele ainda não tinha, porque se fosse natural fazer tudo aquilo que a Invex propõe, não precisaria da técnica. Então a Invex começa a empurrar o inversor para algumas coisas, só que isso não empurra o inversor para dentro da Invex, é isso que eu estou querendo falar, empurra para fora. É para a evoluciologia, é para a cosmoeticologia, é para a ofiexologia, é para a universalismologia, e assim vai. Então, não existe uma ruptura em algum determinado momento, existe uma ampliação do trabalho ao longo do tempo. E aí, por exemplo, algumas pessoas me falam, Felipe, se você parar para pensar, explicitamente eu estou dentro da Sinvex, Invexologia. Mas e aí, o que é mais forte comigo? É a proexologia ou a invexologia? É a invexologia ou a evoluciologia? As coisas começam a se misturar. Eu penso que as especialidades, elas sempre funcionam como uma estrutura didática para ajudar a pessoa a se encontrar. Mas ela não é a proex, ela não é a evolução. Não, pensar de maneira compartimentada não é a evolução, né? Porque as especialidades elas são compartimentadas. Então não vai ter um serenão em, sei lá, em termissiologia e pré-serenão em, sei lá, em somatologia. A evolução, por definição, ela é generalista. Então, não faz sentido nós pensarmos do ponto de vista proexológico de maneira compartimentada. A coisa ela é ampla, só que, para não ficar uma coisa abstrata, as especialidades ajudam a gente a se orientar. Mas eu acho a coisa mais natural do mundo inversores começarem dentro da Sinvex, ou estudando Invexologia, e naturalmente irem expandindo. Mas essa expansão não quer dizer que ele deixou de olhar sob o viés da Invexologia. Por isso que eu falo dessa colocação do Valdo. Se a Invex é o início da carreira do serenão, e a Invex ela é a otimização máxima da vida humana, até que ponto a gente não poderia falar que o olhar serenológico ele também não é invexológico? Só que naquele patamar extremamente profissional. Então, não acho que... Eu quero falar para você que eu não acho que tem essa mudança necessariamente, um salto, sabe, a partir de agora é outra coisa. A evolução natural da cognição da pessoa, e essa ampliação ela tem que ir cada vez mais sendo abrangente, cada vez menos restrita. Você acabou respondendo a minha pergunta, que eu queria saber como era justamente essa transição. Então, ela é uma continuidade, né? Então, não uma ruptura. Também não acho que seja. Gostou do vídeo? Nós somos a Sinvexis, uma instituição sem fins lucrativos e 100% baseada no voluntariado juvenil. Aqui você vai encontrar uma série de vídeos a respeito da conscienciologia e da inversão existencial, os dois temas que nós pesquisamos dentro da nossa instituição.